Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Lucas Maciel, advogado e professor, e esse canal aqui é um mecanismo que a gente criou para poder compartilhar informações jurídicas, novidades e a gente compartilhar muitas informações que são muito importantes para o nosso dia a dia. Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, só vou pedir a gentileza para você compartilhar as informações que a gente está passando aqui nos nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal, clicando no sininho para você receber as notificações, comentando aqui embaixo, e também, por que não, pedindo para os amigos, conhecidos, assistirem os nossos vídeos. Publicizem tudo isso para que a gente possa aumentar os nossos seguidores e expandir a participação de todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema relacionado ao direito tributário, que é uma questão que muitos sempre me perguntam, questões relacionadas a essas temáticas, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema para tentar esclarecer para você que está nos ouvindo. Pode rodar a vinheta, João. Pessoal, então como eu tinha antecipado, nós vamos falar sobre um tema hoje relacionado ao direito tributário, que é o tema isenção e imunidades tributárias. É um assunto muito importante da gente comentar, principalmente porque são situações em que nós não temos obrigação de pagar o tributo. Então é sempre bacana quando a gente sabe essas questões, porque a realidade nossa é de pagar. Quando a gente tem uma possibilidade de não pagar, é sempre muito bem-vinda e por isso nós precisamos conhecer. Primeiro, saber qual é a diferença entre imunidade e isenção. Segundo, saber algumas situações em que a nossa legislação fala sobre esses temas, para que você que está nos ouvindo possa conhecê-las. Antes da gente começar efetivamente a falar sobre imunidade e isenção, vamos primeiro entender o que é imunidade. A imunidade são situações constitucionais que afastam a competência tributária do ente político de poder cobrar um tributo da gente. Então é a própria Constituição, como a gente viu em vídeos anteriores, ela dá a atribuição para o ente político poder cobrar um determinado tributo, mas ao mesmo tempo, em algumas situações, ela também retira essa possibilidade. Só para vocês poderem ter um exemplo, vocês podem olhar no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, que lá nós vamos ter basicamente 5 regras de imunidade tributária que são muito interessantes no nosso dia a dia. Lá você, por exemplo, vai ter a ideia de que templos de qualquer culto não pagam imposto no Brasil. Ou seja, qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de denominação religiosa que você constituir ou que você pertença, você já tem que saber que não paga nenhum tipo de imposto. Então não paga IPTU, se você tem um prédio, você não paga IPVA se tem um veículo, não paga ICMS se você vende produtos. Obviamente que tudo tem que estar relacionado com a atividade religiosa para que não haja desvirtuação daquilo que está sendo feito. Mas o fato é que a Constituição no Brasil optou pela não cobrança de impostos para os templos de qualquer culto. Também estão inseridos nesse rol as entidades dos empregados, aquelas entidades sindicais que ajudam os trabalhadores no dia a dia. Também não pagam impostos. A mesma coisa acontece quando são as entidades assistenciais e também de educação. Claro que nesse caso todas sem fins lucrativos. Claro que nesses casos não pagam impostos, mas precisam cumprir com alguns requisitos estabelecidos na lei. O artigo 14 do Código Tributário Nacional atribui a necessidade que essas entidades, elas não podem mandar dinheiro para fora do país, são obrigadas a manterem a escrituração muito dentro da lógica do dia a dia, e também elas não podem partilhar lucros entre os seus associados. Se cumprir com essas determinações, não vai haver o pagamento de nenhum imposto para essas entidades. Um outro item também muito interessante que a gente precisa comentar é a questão da imunidade dos livros, jornais e periódicos. Nesse caso, os livros, jornais e periódicos no Brasil, para que a gente possa ter um melhor acesso à cultura, melhor acesso às informações, não vai haver incidência também do pagamento sobre os objetos que nós comentamos. Então é também mais uma regra de imunidade da Constituição. E vocês podem observar, pelo que a gente comentou, que cada uma das regras que a Constituição coloca à disposição tem uma razão de ser. Quando a gente falou das igrejas, é para respeitar a liberdade de culto, para que as pessoas possam se organizar em entidades religiosas, e não há aqui no Brasil uma distinção entre denominações religiosas. O Brasil é um estado laico. Então você que está nos ouvindo pode escolher qual igreja você quer seguir, sabendo que todas terão igualdade de condições.
Na segunda hipótese, quando a gente fala da questão relacionada às entidades assistenciais dos empregados, é porque a gente precisa realmente fomentar esse trabalho para que os empregados tenham realmente mais possibilidades de negociar com as empresas, e por isso a Constituição prestigiou essas entidades sindicais. Uma última regra de imunidade que a gente pode comentar aqui rapidamente é uma novidade da Constituição Federal, foi inserida há poucos anos na nossa Constituição, que diz com relação à cultura do Brasil. Então hoje, se você produz fonogramas, videofonogramas que sejam de artistas brasileiros e produzidos no Brasil, também haverá essa regra de imunidade. Sempre pensando em algum princípio, sempre pensando em algum direito fundamental. Nós temos, pessoal, espalhados também pelo nosso texto constitucional, outras várias regras relacionadas à imunidade. A gente focou aqui nas principais, do artigo 150, inciso 6º, mas existem outras espalhadas pela Constituição que você pode também observar que a Constituição ela afasta a exigência da cobrança de determinados tributos. Em todos esses casos que nós falamos iniciais, tratam-se de impostos, mas tem também imunidade de taxas, imunidade de contribuição social e etc. Bem, como a gente já comentou, a gente acabou de falar sobre algumas hipóteses de imunidade tributária, que, como é bom ressalvar, estão previstas todas na Constituição Federal, conhecidas como regras de incompetência tributária. Agora, qual que é a diferença entre imunidade e isenção? A isenção, diferentemente do que acontece na imunidade, já não é mais uma previsão constitucional. As isenções estão previstas em leis do próprio ente que tem competência tributária. Então aí, cada ente político decide internamente aquilo que ele acha que ele deve ou não tributar. Então, é importante que você que está nos ouvindo entenda que a União vai ter as suas próprias regras de isenção daqueles tributos que estão na competência da União, o Estado vai ter as suas próprias regras e os municípios terão as suas próprias regras. Claro que existem algumas ressalvas, principalmente envolvendo o ICMS e o ISS, como nós já comentamos em vídeos anteriores, mas regra geral é o próprio ente político que decide em que hipóteses ele vai ou não querer exigir a cobrança daquele determinado tributo. Só para vocês poderem ter um exemplo do que eu estou dizendo. Aqui no Brasil, por exemplo, não é todo mundo que paga imposto sobre a renda. A União criou na sua legislação uma regra que diz que pessoas que ganham até um determinado valor por mês estão desobrigadas do pagamento do imposto sobre a renda. Isso é uma regra típica de isenção. Um outro exemplo que a gente pode colocar é com relação ao IPVA. Existem estados que colocam que veículos que tenham mais de 20 anos de produção, que estão em circulação no mercado, não pagam o IPVA. Existem também regras relacionadas também, por exemplo, ao IPTU, onde, por exemplo, pessoas idosas ou pessoas pobres, na acepção jurídica do termo, também estão desimpedidas do pagamento do IPTU. O que é interessante que vocês entendam é que, nessas situações, a gente tem que entender que essas isenções gerais, elas são concedidas por cada um dos entes políticos e cada um tem a sua própria regra. O que significa dizer que aqui em Presidente Prudente a gente pode ter uma regra que é diferente da regra de São Paulo, que é diferente da regra do Rio de Janeiro e assim por diante. Isso vale também para os estados. Às vezes aqui no estado de São Paulo é uma regra, Santa Catarina é outra. Então essa é uma primeira questão importante a gente entender com relação às isenções. Mas as isenções não param por aí. Tem uma outra regrinha importante sobre isenção, que é um papel muito importante que o tributo tem, que é a possibilidade do tributo interferir na economia. É a famosa função extrafiscal. Então, nesses casos, pode ser que os entes políticos também criem mecanismos de isenção para uma forma de atrair empresas para a sua região ou para o seu município. Essas são as famosas isenções condicionadas. Ocasião em que o município ele faz por meio de contratos a extensão desses benefícios da isenção para as empresas poderem se instalar no seu município. Então, por exemplo, um município qualquer abre lá uma lei dizendo que as empresas que desejarem se instalarem aqui nesse município poderão fazê-lo tendo isenção do pagamento do IPTU durante 20 anos, desde que a empresa construa um barracão de X metros quadrados e que gere mão de obra eminentemente domiciliada nesse município. Limita-se ao número de empregados e tudo isso acontece para poder aquecer a economia local. Nesse caso, essas isenções são as chamadas isenções condicionadas. E nesse caso, o contribuinte, quando faz essa escolha, se instala naquele município,
Essa isenção vai fazer com que a empresa tenha esse direito garantido pelo período estabelecido naquela contratação entre a municipalidade e a empresa. Então são mecanismos utilizados pelo direito tributário para tentar mexer na economia, fazendo com que nós tenhamos aí um aquecimento da economia. Há muitas críticas com relação a esses benefícios, né? Mas a lógica é que eles são muito positivos, regra geral. Bem, o objetivo então do vídeo de hoje foi passar para vocês, ainda que de forma rápida, as principais diferenças entre imunidade e isenção, dando alguns exemplos para vocês, mas fiquem à vontade caso vocês queiram fazer novas questões, queiram esclarecer alguma dúvida ou sugerir mais temas relacionados a essa temática principal, isenção e imunidades. Nós estamos aqui para ajudar aqueles que quiserem. Deixem seu comentário aqui embaixo, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhe para que outros amigos possam assisti-lo e nós estamos à disposição. Agradeço mais uma vez a audiência de todos, muito obrigado, um abraço e até a próxima.